Bom, a gente começa então por um caso que trouxe o debate sobre liberdade de expressão diretamente para baixo dos holofotes no Brasil. Um caso que divide opiniões tanto quanto ao caso específico do último desenvolvimento, a questão do banimento do X no Brasil, mas mesmo voltando mais atrás, um caso que faz com que os chamados inquérito das milícias digitais, o inquérito das fake news, etc., aqueles que foram apelidados pelo ministro Marco Aurélio Mello, os inquéritos do fim do mundo e que deram poderes extraordinários para a Suprema Corte Brasileira, chegaram ao exterior e mesmo ao bilionário Elon Musk, ele que é dono do X e também da Starlink e da SpaceX. As empresas todas num imbróglio agora que envolve não só o banimento daquela que é a rede social, mas também a imposição de multa à Starlink, subsidiária da SpaceX, empresa que fornece serviços de internet por satélite e que está na mira por ser considerada pela justiça brasileira como parte do mesmo grupo econômico. Qual é a relação? O que acontece é que as multas que o X deveria pagar estariam agora indo para a conta da Starlink. É isso, a outra empresa teria que pagar. É um caso delicado, vamos passar por algumas das principais manchetes e a gente vai abrir o leque para explicar tintim por tintim. Agradeço a todo mundo que está conosco. Hoje é somente pelo YouTube. No X o programa tinha uma audiência boa, mas hoje não estamos transmitindo por lá por motivos óbvios e que a gente vai discutir ao longo da transmissão. Vocês acompanham então as manchetes comigo. Vamos lá. Primeiro, vocês veem a notícia diretamente do Supremo Tribunal Federal. Isso vindo diretamente do portal do STF, vocês veem a logomarca a meu lado. Então, o STF confirma a decisão que suspendeu o X, o antigo Twitter, em todo o país, por unanimidade. Unanimidade, a primeira turma referendou a medida adotada pelo ministro Alexandre de Moraes. O que acontece? Eu vou passar com vocês por alguns trechos da nota para a gente entender o assunto. Ela é curta, vale a pena trazer para vocês a fonte primária. Aspas, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a antiga plataforma X, melhor dizendo, que suspendeu a plataforma X, antigo Twitter, em todo o território nacional. A análise do referendo ocorreu na sessão extraordinária virtual, que também é um ponto de discussão, realizada nesta segunda-feira, dia 2. O julgamento se encerra às 23h59, mas todos os integrantes colegiados já apresentaram seus votos. Vale a pena dizer que quando eu acordei e comecei a acompanhar o caso, já no preparo para a transmissão de hoje de noite, já haviam votado, antes de todo o resto, Alexandre e Flávio Dino. E isso era 7, 8 da manhã, 7h30 da manhã eu vi a notícia de que os dois já haviam votado de forma favorável. O negócio, como é virtual, fica o dia inteiro disponível para que os ministros votem digitalmente. Então, uma breve recapitulação que a nota traz. A decisão do ministro foi tomada na sexta-feira, dia 30 de agosto, na petição, acho que é um engano pelos meus cálculos, a sexta-feira... Ah, não, tá certo. Não foi... Tá certo, pessoal, eu que estou fazendo confusão com o calendário. Na sexta-feira, dia 30 de agosto, na petição PET 12404, após o STF realizar todos os esforços possíveis para que o X cumprisse ordens judiciais e pagasse as multas impostas. Em seu voto na sessão virtual, o relator, o Alexandre, reiterou os fundamentos da sua medida e fez um esclarecimento de que a multa diária de R$50 mil se aplica a pessoas e empresas que tentarem fraudar a decisão judicial, utilizando subterfúgios tecnológicos como o uso de VPN, entre outros, para continuar a usar e se comunicar pelo X. Vale lembrar, pessoal, que no início, lá, quando a decisão veio, a ordem era que mesmo aplicativos de VPN não estivessem disponíveis para os brasileiros, um negócio que ia atrapalhar muita gente que utilizava VPN para outros fins, desde bater ponto em empresas que têm ambientes remotos a outras questões. Depois ele voltou atrás e colocou somente para a utilização do X. É outro ponto controverso que a gente precisa discutir da decisão, porque, ora, como se fiscaliza uma coisa dessas? O VPN é justamente para burlar a fiscalização. Seguindo aqui com a nota do STF, então, o ministro Flávio Dino ressaltou que o judiciário garante acesso a recursos contra decisões, mas não permite obstrução ou escolha de quais ordens serão cumpridas. Tem até aspas para o Flávio Dino aqui na ordem do STF. O poder econômico e o tamanho da conta bancária não fazem nascer uma esdrúxula imunidade de jurisdição. Carmen Lúcia também tem aspas aqui na nota. Ela disse que o Poder Judiciário é um sistema de órgãos decorrentes da soberania nacional e a decisão do Poder Judiciário tem que ser acatada, respeitada e legitimada. É um ponto que a gente viu muita gente discutindo nos veículos da mídia tradicional, falando da tal soberania nacional quanto à decisão. O Zanin
disse: ninguém pode pretender desenvolver suas atividades no Brasil sem observar as leis e a Constituição Federal, e o Fux acompanhou o relator, mas o Fux teve uma ressalva. Isso é interessante, pessoal, e a gente vai entrar aqui na ressalva do Fux muito em breve. Mas antes, um adendo. Vale a pena a gente dizer que, enquanto a decisão do Alexandre, no público, parecia ter dividido opiniões, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, isso não parece ser tão presente entre, pelo menos, as autoridades do Poder Executivo e do Poder Judiciário. A gente viu uma decisão agora referendada por 5 juízes da Suprema Corte de forma unânime, de 5 votos possíveis, todos os 5 votaram para referendar a decisão. Mas eu quero voltar lá atrás, quando a decisão ocorreu, e mostrar uma outra imagem para vocês. Isso também vindo da fonte primária, o Ministério Público de São Paulo. Alexandre de Moraes recebe nessa sexta colar do mérito institucional. Enquanto vinha a ordem que chocou o Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, estava então sendo coroado com o colar do mérito institucional. Coroado, não cai bem que é de coroa, então a palavra mais precisa, estava sendo condecorado com o colar do mérito institucional. Já a questão nominal traz um ponto de atenção. Ora, mérito institucional, e muito se fala nas instituições no Brasil, não é? Mas, além disso, ele também estava acompanhado de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, e também do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. Mesmo no Poder Executivo, se viu Lula e Alckmin se manifestando de forma favorável à decisão, ainda que não de forma militante, mas com falas que não discordavam do ministro. Não só a condecoração parece ter algum tipo de simbolismo, como também mostra algum tipo de afinamento entre os órgãos para que aquilo ocorresse. Vale a pena de dizer que sim, o Arthur Lira criticou a questão da Starlink ser afetada, que é outro dos pontos de atenção a ser discutido na questão. Isso em meio a atritos crescentes. Eu vou passar com vocês. A gente tem uma imagem aqui do Elon Musk. Então, essa imagem dele é... Quem pegou não fui eu, foi um amigo fora do Brasil, mas essa imagem de um tweet, ou de um post, como estão chamando agora, do X, antigo Twitter, onde Elon Musk fala: a menos que o governo brasileiro devolva os bens ilegalmente apreendidos da X e da SpaceX, buscaremos a apreensão recíproca dos ativos do governo também. Espero que Lula goste de voar em avião comercial. Isso em uma possível referência à apreensão dos Estados Unidos de Nicolás Maduro. Claro, parece ser uma ameaça até certo ponto vazia, a gente vai ver o que tem ou não de ativos, mas de toda forma mostra um tensionamento que envolve também o poder executivo aqui no Brasil. Agora, a gente tem que trazer um outro componente à tona, que é a forma como a OAB se comportou nessa questão. A OAB se manifestou e isso pode ter alterado o voto do Fux. Vocês viram que eu falava ali logo no início a respeito do voto dele, então isso pode ter tido algum impacto. Vamos lá. A gente tem uma imagem aqui, isso é diretamente da fonte primária também, então, de uma nota da OAB. OAB vai ao STF por revisão ou esclarecimento de multa fora do devido processo para quem usar VPN. Isso foi publicado ainda na noite da sexta-feira de 30 de agosto. O Beto Simonetti, presidente da Ordem, com o apoio da diretoria nacional, agora aspas para a nota deles, com o apoio da diretoria nacional, do Conselho Federal e do Colégio de Presidentes das seccionais, se manifestou sobre a recente decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que impõe a aplicação de multa a todos os cidadãos que utilizarem VPN e outros mecanismos para acessar a plataforma X, também conhecida como Twitter, e sem o devido processo legal. Interessante a gente ouvir a OAB falando isso. Sem o devido processo legal. Então, a nota é curta, eu não vou ler ela inteira, mas vale a pena a gente destacar alguns trechos, onde ela diz: a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, incumbida pela Constituição de zelar pelos direitos e garantias individuais, vai apresentar petição ao STF solicitando a revisão ou esclarecimento do trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes que determina a aplicação de multa de 50 mil a todas as cidadãs e todos os cidadãos do país sem o devido processo legal. 2 pontos interessantes é que o STF é a organização guardiã da institucionalidade, não propriamente dita, mas da Constituição que garante as instituições brasileiras. Então, a OAB traz a palavra de Constituição e agora isso extrapola somente a notícia, mas um comentário analítico, não é? Mas incumbida pela Constituição de zelar pelos direitos e garantias individuais, então traz à tona essa cartada e comenta o devido processo legal. Porque
Esse é um dos pontos de contenção. Enquanto, sim, é necessário que o X tenha um representante legal no Brasil, e essa é uma medida indiscutível, é necessário que haja esse representante. O que se questiona por muitos juristas é, ao contrário, a extrapolação do devido processo legal na forma como o processo ocorreu. E vale lembrar que no direito muitas vezes pode vigorar a tese dos frutos da árvore corrompida. Ou seja, se algo ilícito na obtenção das provas ou em outras partes do processo, aquilo gera um vício processual, aquilo gera um problema de tal forma que as coisas que acontecem em decorrência daquilo, na sequência, deixam de ser válidas. É uma tese a ser entendida a respeito do assunto. Então, a gente ainda vê no tom da OAB um tom apaziguador, mas defendendo a legitimidade da sua reivindicação. Aspas, nenhum empresário ou empresa está acima da lei no Brasil, por isso defendemos a independência e a autonomia do judiciário para proferir as decisões e adotar as medidas necessárias para coibir qualquer excesso. É preciso, no entanto, que as medidas ocorram dentro dos limites constitucionais e legais, asseguradas as liberdades individuais. E aí disse que a OAB já ingressou perante o STF com diversas ações voltadas a assegurar os direitos da sociedade. Um exemplo foi a ação contra a medida provisória editada pelo governo anterior que permitia o acesso aos dados telefônicos e cerceava a privacidade de milhões de brasileiros. A petição que será movida agora guarda a mesma linha de coerência e ação. A ideologia da OAB é a Constituição. São palavras, então, do Beto Simonetti, que assina essa nota, que assina a nota a imprensa, a nota pública que vem da OAB. Interessante a gente dizer que não só isso repercutiu internacionalmente, como a OAB fez questão de destacar qual foi a repercussão. A gente tem aqui mais uma imagem do site da OAB, onde fala que a imprensa internacional repercutiu, não só fala que ela repercutiu, como mostra o hard proof, faz uma lista dos principais jornais no exterior que repercutiram o assunto. Então, a gente tem aqui, melhor dizendo, essa é da imprensa nacional, mas houve também repercussão da imprensa internacional, uma nota idêntica que falava a respeito da repercussão internacional e citava New York Times, Washington Post e outros veículos de imprensa no exterior que falavam da questão. E se isso repercutiu na imprensa nacionalmente e internacionalmente, ora, a pressão parece ter surtido pelo menos algum efeito, ainda que não exatamente na totalidade daquilo que se sugeria ou se exigia. A gente tem aqui mais uma da OAB. Em sintonia com a OAB, Fux pede revisão de sanções a quem usar VPN para acessar a plataforma. Então a gente tem aqui a OAB publicando, mas como eu dizia logo quando a gente revisou a nota do STF lá atrás, no início da reportagem, houve essa questão a respeito do voto do Fux, que acompanhou o relator com a ressalva de que a decisão não atinge pessoas ou empresas indiscriminadas e sem participação no processo, a não ser que as que utilizarem a plataforma para fraudar a decisão. Então a gente vê aí um apelo em convergência com a nota que vem da OAB. Bom, pois muito bem. O assunto é complexo e para ajudar a gente a destrinchar isso, a gente vai conversar com André Marcília, ele que é autor do excelente Censura por Toda Parte, o livro que eu tenho agora em mãos, professor de Direito Constitucional. O livro conta a história dele como o primeiro advogado que atuou no inquérito das fake news. Muito bem, a gente vai conversar então com o professor André Marcília e a gente vai com ele na sequência. Deixa eu ver se eu já tenho o professor aqui comigo. Perfeito. Boa noite, professor. Consegue me ouvir? Tudo bom, Marcos? Prazer falar contigo. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Então, primeiro de tudo, eu queria ouvir a reação do doutor quanto... bem, de fato, a reação, qual foi a sua primeira impressão quando veio tanto as notas da OAB no final de semana, quanto a unanimidade da primeira turma do STF em dar o aval, em validar a decisão do ministro Alexandre tomada na sexta-feira? Olha, eu tenho dito que a reação da OAB, tem pessoas que a gente fala assim, já vai tarde, né? Eu acho que a reação da OAB já vem tarde. Então, infelizmente, a gente está num momento muito avançado para uma interferência que, enfim, possa trazer alguma luz a essa questão. A gente tem visto algumas ponderações da OAB a respeito, sobretudo, da influência que essa decisão tem nos seus usuários, mas os usuários não são apenas advogados. Então, a discussão com a OAB fica um pouco capenga, vamos dizer, nesse momento. Outros advogados, durante o curso desses inquéritos, foram prejudicados em razão das decisões direcionadas ao X, e a OAB não fez
aí sim um posicionamento contundente em relação aos advogados que estavam sendo tinha a sua liberdade, até não só de expressão, mas profissional, de expressão profissional cerceada ou limitada. Agora eu creio que nós temos já algo muito robusto, sobretudo depois dessas decisões da primeira turma de hoje. E isso não nos surpreendeu, essa decisão da primeira turma não nos surpreendeu. Aliás, o ministro Moraes levou a primeira turma porque ele próprio se sentia ali confortável e não necessariamente teria o mesmo conforto no plenário, para o qual ele também poderia ter levado a discussão desse tema. Então, e não vai ser levado ao plenário também, porque dessa decisão da primeira turma, em tese, você poderia ainda levar para o plenário, mas para isso você precisaria recorrer. E para recorrer, o Musk tem que nomear um representante legal aqui. Então essa discussão toda fica, inclusive, sem contraditório, sem defesa, vamos dizer assim. Os votos dos ministros referendaram, apenas houve um voto mais ou menos divergente em um ponto, que é o do ministro Fux, que vai um pouco na linha do que a OAB estava pleiteando, que era bater nessa multa ao usuário de 50 mil, né, essa bala de borracha na testa do usuário de 50 mil reais, mas eu creio que o próprio voto do Fux ficou minoritário diante dos demais e não foi levado adiante, não vai, acredito eu, fazer parte do acórdão final. E é um voto também confuso, porque ele ali deixa claro que seria apenas passível de multa se alguém fraudasse a decisão com discursos discriminatórios. Mas o que tem a ver o discurso discriminatório com a decisão de ter ou não representante? Quer dizer, então o próprio ministro Fux dá um voto ali que a gente não consegue entender o que ele quer dizer com aquele voto, né? Fala que se houver um discurso racista haveria fraude à decisão, mas um discurso racista é fraude a uma decisão que trata de ter ou não um representante legal. Então eu não sei se eles não entenderam o processo que eles estão julgando ou se nós não entendemos o voto que eles estão votando, mas alguma coisa está muito esquisita nisso, o que mostra uma certa precipitação, Marcos, na verdade, decisões tomadas no calor do momento e com pouca técnica, tudo com muito pouca técnica, até porque a decisão não teria como esses ministros da primeira turma avançarem ou aprofundarem a discussão de um mérito, porque não tem profundidade nenhuma nesse mérito para ser avançado. Então, eu acho que eles ficaram no raso, porque no raso é o único lugar que talvez esse voto merecesse mesmo ficar. Bom, você falou deles estarem no raso, doutor. Uma coisa que, para eu que falo de fora, não sou jurista, e pra gente que é leigo na área, parece que o juridiquês, às vezes, é assim mesmo, é uma coisa hermética que a gente não consegue entender. Mas me parece que muito do que vem nessas decisões é uma salada de palavras, onde parece que eles próprios estão confusos quanto ao framework legal, quanto à estrutura legal de como navegar esse cenário, e não só é um framework que fica obsoleto, fica difícil para eles próprios navegarem, como cria uma jurisprudência que como é que operadores do direito vão navegar isso depois. Não sei se eu estou correto com esse parecer e queria ouvir a opinião não leiga do senhor, mas eles parecem não estar conseguindo navegar isso e parece criar um precedente que outras pessoas também vão ter dificuldade em navegar. Inclusive o voto da ministra Carmen Lúcia, ela gosta muito de uma frase de efeito, isso não é novidade, mas ele caminha, né, parece um poema até o voto dela, fala do papel crepom, um negócio esquisito da xepa de não sei o que, do papel crepom nas telas brilhantes, parece letra daquelas músicas ruins, né, um pouco cafonas, que a gente escuta na rádio AM de madrugada. Eu realmente não saberia, Marcos, dizer de outra forma, senão essa que você está dizendo. Eu acho que está corretíssima na sua análise. A gente está aqui diante... Sabe quando a gente era adolescente e tinha aquela prova de redação ou aquela pergunta que a gente não sabia muito bem responder, mas tinha um papel grande para preencher e a gente começa a repetir as ideias, coloca as mesmas ideias de várias formas para ver se o professor dá uma nota maior porque a nossa resposta é grande. Então, eu acho que é um pouco assim que esses votos saíram, porque não tem mesmo nada para dizer, porque do ponto de vista estrito é irregular. Você entender que
não haver o descumprimento de uma regularidade formal, que é não ter um representante no Brasil, esse simples descumprimento é suficiente para banir uma plataforma, isso é ilegal. Tanto que as pessoas estão migrando para outras plataformas, como o Blue Sky, que também não tem representante legal. E aí, como é que faz? Então agora a gente cria, inclusive, uma incoerência isonômica. A isonomia, inclusive, é outro ponto relevante de uma decisão judicial. Ela precisa ser isonômica sob pena de ser censória. Quer dizer, se eu puno você, mas não puno o outro, eu estou sendo censório em relação a você, ainda que eu tenha razão de punir você. Então, ou eu puno todo mundo, ou eu não puno ninguém. Não tem como você entender que isso é regular. É desproporcional porque, claro, você banir uma empresa para que ela cumpra multas. Como é que eu posso estimular alguém a pagar multas se eu estou banindo a empresa? Então é desproporcional. E não é isonômico, porque é só para uma e não para outra. Então não tem como entrar no mérito disso e não se perder. Não tem como acreditar que é possível punir um usuário que não tem nada a ver com o processo. Um terceiro, imagina, tá, o Burger King e o McDonald's estão disputando uma ação judicial, eu entro no restaurante lá para pedir um lanche e sou punido. Eu não tenho nada a ver com a briga do Musk e do STF. O que nós temos a ver com isso? Para sermos multados em 50 mil reais se utilizarmos o VPN, que é uma ferramenta, inclusive, para utilizações de outras coisas. Nem tecnicamente eles compreendem a questão, porque aí depois o próprio Moraes suspendeu a decisão dele mesmo, quando alguém contou que VPN serve para outras coisas, e não apenas para usar o X de outros países. Então, é uma decisão tecnicamente frágil, e óbvio, os ministros talvez tenham optado pela tergiversação linguística para não precisar entrar na técnica, porque a técnica, se entrasse, precisariam ter revogado a decisão. Uma questão que eu tenho é, além dessa decisão em si mesmo, uma pergunta que me parece pertinente é de que isso tudo decorre, salvo engano, dos mesmos inquéritos de milícias digitais, fake news, etc. Então, quando a gente volta lá atrás, não existe um vício processual de que, se a gente entende que esses processos têm vícios ao longo do curso deles, que têm vícios na origem, etc., essa decisão, por mais que seja necessário haver um representante legal no Brasil, não se torna ela própria viciada ou inválida em decorrência de ser originária desses processos que são em si mesmo questionáveis, para colocar dessa forma. Aí o senhor entende como ninguém entende mais que eu. Sem dúvida. Eu entendo que desde 2019 nós estamos lidando com decisões viciadas. Aliás, o inquérito nasceu com uma decisão viciada. Quando o inquérito acusou, à época, a revista Cruzoé, de promover fake news, e não eram fake news, ele já errou ali, e dali para frente o inquérito que ficou conhecido como fake news não tinha fake news. Então, tudo foi, e a competência do STF foi se alargando cada vez mais. Então, hoje nós temos, sem dúvida, decisões viciadas, que, enfim, vão sendo colocadas uma em cima da outra, né? Como tijolinhos. Você faz uma construção irregular, né? E aí você vai ampliando a sua casa, você coloca mais um quarto, tudo é irregular a partir daquilo. Se a construção inicial é irregular, tudo que está em torno também é irregular. O problema, e talvez para os ministros, seja uma solução, é de que se eles entenderem é que nem pega a vareta também, você tirar uma ali, cai tudo. Se eles entenderem que uma decisão é irregular, cai tudo. Todos os inquéritos caem. E é por isso que eles não vão fazer isso. Eu tenho dito e insistido, o STF não vai recuar 1 milímetro, porque nós criamos no país uma jurisprudência de exceção desde 2019. E aí, diante dessa jurisprudência de exceção criada, os ministros têm duas opções. Ou eles passam agora a vida toda justificando a exceção, ou eles precisam abrir mão do que eles criaram e aí cai tudo que eles fizeram desde 2019. É óbvio que eles vão preferir justificar a exceção e, de alguma forma, se manterem coerentes com o futuro, se manterem coerentes com a jurisprudência que eles criaram pós-2019, pós-inquéritos das fake news. Óbvio que o mal disso tudo é que nós vivemos um presente autoritário e viveremos um futuro incerto, sobretudo em relação à liberdade de expressão. Você falou de um futuro incerto, então, fazendo um exercício a partir do seu conhecimento do direito,
se o senhor fosse colocado para defender o Musk, para tentar, ou para defender o X enquanto empresa, para tentar algum recurso, quais são as possibilidades que eles têm? Eu sei que o senhor já pincelou que é um negócio que, como é que faz sem representante legal no Brasil, mas quais são as opções que eles têm para seguir adiante? E dos ministros, quais são as opções que eles têm para seguir adiante de uma forma que gere pelo menos menos desgaste social ou que possa permitir que a rede social retorne? Quer dizer, se o Musk não recuar e colocar um representante legal no Brasil, não tem volta do X? Boa pergunta, Marcos. Você sabe que muitas pessoas, a pergunta mais recorrente que me fazem é assim, se você fosse o ministro Moraes, mas nunca ninguém me perguntou se você fosse o advogado do Musk, e eu sempre na posição de ministro Moraes, eu te diria que eu ficaria insistindo nas multas, que é o que pede o jogo do direito. Mas como advogado do X, o que eu faria, ou se eu pudesse dar um conselho ao Musk, o conselho que eu daria seria que ele buscasse uma forma de nomear um representante. Não vai acontecer um recuo do STF. E o Musk, se nomear um representante, ele volta para o jogo. Ele pode continuar, ou ele pode até entender que ele deva descumprir essas multas. Enfim, eu acho que dinheiro para ele não é um problema, ele está envolvido ideologicamente, me parece, nisso. Então, muito bem, ele poderia, pague-se a multa, então banque-se isso, nomeie-se um representante. Ah, mas o representante pode ser preso. Bom, não sei, nomeie-se então um representante que está preso. Procure alguém que de repente já está preso ou que não tem receio de estar preso. Não é possível que não haja pessoas. Eu, por exemplo, já vi diversas pessoas se dizendo, olha, eu toparia. Claro, imagina só, alguém que topasse ser hoje um representante e que fosse preso, amanhã viraria aí um candidato a qualquer coisa e faria sua carreira em cima disso. Acho que tem um monte de gente que toparia esse jogo. Então o Musk, o que ele fez foi, ao invés de entrar no jogo do STF e fazer a coisa dentro do tabuleiro, ele pegou a bola e foi embora. Ok, é uma opção, mas é uma opção que faz com que ele não tenha saída. Porque veja só, Marcos, para ele recorrer, ele precisa de um advogado, ou seja, um representante legal. Para ele operar no Brasil, ele precisa de um representante, senão o STF não vai recuar. E para ele fechar a empresa e ir embora, ele precisa de um representante, porque você precisa cumprir as formalidades para pegar suas coisas e levar embora. Ele vai precisar resolver a vida dele aqui no Brasil e ir embora, a não ser que ele fique numa total clandestinidade, e se ele ficar numa clandestinidade, ele de alguma forma fica numa posição muito ruim, né? Então eu creio que o grande, se há um erro, vamos dizer assim, estratégico, se a gente puder analisar do ponto de vista estratégico, eu acho que o STF avançando, o erro do Musk foi sair do jogo proposto pelo STF. Tinha, entendo eu, formas dele jogar com isso e ele não jogou. Bom, doutor, muito obrigado por tomar um tempo para nos atender novamente. O doutor já esteve aqui na quinta-feira e foi sempre um prazer ouvir os insights e o conhecimento de Constituição do doutor André Marcília, autor de Censura por Toda Parte. Vocês podem adquirir o livro nas principais livrarias digitais e vocês podem encontrar o doutor, não sei se no X atualmente, mas em @Marcilia_André no Instagram. É isso, doutor? É isso, pois é. No X, esse é um ponto interessante. As pessoas com alguma visibilidade têm que tomar cuidado com o X, porque uma coisa é você entrar lá e ficar só vendo, outra coisa é você entrar lá, publicar e ter alguma visibilidade. Você pode virar o alvo. Mas eu estou no Instagram, @Marciglia, né, _André, e estou no Threads também, que é muito ruim, mas eu estou lá, no Threads e no Blue Sky, postando. Mas sobretudo no Instagram é agora a minha fonte de depósito de informações. Tá certo. Muito obrigado então, doutor. Até a próxima. Até mais. Abraço.